Fala aí, EBA. Fala aí, pessoal jovem, pessoal adolescente. Como é que vocês estão? Foi me dado hoje a oportunidade de estar aqui falando para vocês, trazendo mais uma lição nessa manhã. Que vocês tenham uma boa manhã e que essa palavra edifique o coração de cada um de vocês. Amém? Para começar, eu quero orar aqui pela vida de cada um que está assistindo essa transmissão, pela vida de cada um que está se interessando mais pelo reino, está se interessando em aprender mais um pouco nessa manhã. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Pai. Obrigado por cada um que se disponibiliza a acordar cedo, a estar aqui para aprender mais de Ti, Pai. Que em nome de Jesus a vida de cada um seja transformada, Pai. A começar em mim, Pai. Que eu venha e seja instrumento nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que o coração de cada um seja repleto das Tuas vontades, do Teu amor e da Tua graça, Pai. Que em nome de Jesus essa manhã e essa palavra seja para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. O Senhor é o único digno de todo louvor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? E para começar a nossa lição, eu quero ler primeiro Atos 10, 44, que diz assim: Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Acho que por essa passagem vocês já devem saber mais ou menos o que a gente vai falar daqui hoje. E o nome, o título dessa lição é Um Conselheiro e Tanto. Acho que vocês já descobriram que a gente vai falar dele, do Espírito Santo. Exatamente, pessoal. E os textos-chave dessa lição estão lá em João 14, do 16 ao 18, e também o versículo 26, e Atos 2, do 1 ao 4. Eu vou ler primeiro para vocês João 14, 16 ao 18, e depois 26, que fala assim: E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque nem o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o 26, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus instruiu os discípulos acerca do Espírito Santo, que havia de vir para permanecer aqui na terra como o conselheiro, depois que ele voltasse para junto com o Pai. A verdade é que o Espírito Santo esteve atuante desde a criação, pois ele é eterno. Em várias ocasiões é citada a sua presença no Antigo Testamento. A ênfase dada por Jesus, porém, é no fato de que o Espírito Santo nos foi concedido de maneira muito especial, na abundância de graça que ele nos trouxe. A operação do Espírito na vida do homem inicia quando este se interessa pela salvação e começa a procurar os meios para alcançá-la. Por si só, o homem não possui condições de voltar-se para Deus. Todo cristão possui o Espírito Santo de Deus dentro de si. Aquele que não o possui não pertence a Jesus. Afinal, ele é também o penhor, isto é, a garantia da herança espiritual dos salvos por Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, guia, ensina, conforta e caminha conosco. Sentimos sua presença dia a dia ao orarmos e buscarmos por ele. Aqui nesse começo da lição, ele dá muita ênfase para o próprio título da própria lição, que é Um Conselheiro e Tanto. No caso, Jesus nos mostra aqui que quando ele voltar para ficar junto com o Pai, ele nos dará um Consolador. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, será o nosso guia, o nosso conselheiro, a pessoa que vai estar conosco sempre e sempre. Assim como cristãos, é claro. Porque assim como ele mesmo disse, quem não é cristão não tem o Espírito Santo, porque ele não pertence a Deus, ele não está com Jesus. Então, se você está com Jesus, você é um cristão, você tem o Espírito Santo dentro de você. E esse é o que vai te aconselhar, o que vai te guiar. Aquele que, no lugar de Jesus, veio para ensinar, confortar e caminhar conosco. E só aqui nós já vemos que Deus nos deixou o melhor dessa terra. Porque além de ter deixado todas as riquezas desse mundo, tudo que existe aqui para os seus filhos, ele ainda nos deixou um Consolador,
que esse sempre estará conosco, nos ajudando e sempre nos dando muito mais daquilo que esperamos. Porque no Espírito Santo nós podemos realizar ações grandiosas, perfeitas e agradáveis para o Senhor. Uma coisa muito legal e interessante de saber é que o nosso contato com Deus é diretamente com o Espírito Santo. Então nós cristãos que temos o Espírito Santo, essa é a porta, nosso telefone com Jesus, com Deus. Porque nós sozinhos, assim como falou o texto, nós sozinhos não temos como chegar a Deus. Mas por intermédio do Espírito Santo, nós estamos ligados ao Pai. E que nós saibamos que o Espírito Santo em nós, que tendo esse Espírito de Deus em nós, podemos e temos a capacidade de fazer coisas grandiosas. E para tratar melhor desse tema sobre o Espírito Santo, nós temos que falar também sobre o batismo. E não somente os batismos em Cristo, os batismos lá na igreja em que nós mergulhamos na água, mas também do batismo no Espírito Santo. E esse é um tema principal dessa lição de hoje, que eu quero que vocês entendam aqui nessa manhã o que é o batismo no Espírito Santo, amém? A palavra batismo vem do grego baptismo ou baptizo, que significa a submersão em algum líquido ou submergir, mergulhar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos nos entregando completamente, ou seja, nós, quando submergimos nas águas ou nós nos mergulhamos, entramos de cabeça em alguma coisa, nós estamos abdicando daquela pessoa que nós somos, do velho homem, da pessoa que era antigamente, mas que agora, por ter mergulhado nessas águas, por ter se batizado, virou outra pessoa. Então nós podemos falar dos 3 batismos existentes, que são o batismo em Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Primeiramente, falando do batismo em Cristo, o batismo em Cristo é quando nós aceitamos a Cristo. O que significa? Que nós já não queremos mais ser como nós éramos antes, porque nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração. E como assim batismo? Porque nós mergulhamos, nós estamos deixando de ser aquela pessoa que não tinha um Cristo, que não tinha Cristo no seu coração. E agora nós temos Cristo no nosso coração. Nós aceitamos Jesus, nós mergulhamos em Jesus, estamos aceitando isso na nossa vida. Eu quero viver com Jesus, eu quero Ele no meu coração. O próximo batismo é o batismo nas águas. E esse batismo nas águas, ele vem lá de João Batista, que batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, mergulhando a pessoa nas águas e assim manifestando que essa pessoa realmente crê e realmente se arrepende dos seus pecados e ali para frente passa a viver outra vida em Cristo. E o terceiro batismo que nós podemos dar ênfase aqui, que com relação ao tema, é o batismo no Espírito Santo. E para falar desse batismo, nós temos que falar do dia de Pentecostes. Então agora vamos ler Atos 2, do 1 ao 4, que fala assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo é uma dádiva de Deus, concedida ao cristão, a qual enche plenamente o coração dos servos do Senhor, revestindo de poder e encorajando-o para proclamar o Evangelho. Os discípulos de Jesus são exemplo disso. A consequência desse revestimento de poder não deve ficar limitada aos templos, alegrando os cristãos em cultos avivados, mas sim precisar levar a igreja a cumprir a ordem de Jesus. A igreja avivada
é evangelizadora, missionária e não se omite na pregação do Evangelho. Precisamos entender que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que resulta da disposição do cristão em buscar estar cheio de Deus. É importante ficar claro que esse revestimento do Espírito capacita o servo do Senhor a testemunhar dele e a pregar o Evangelho com autoridade. Todavia, não leva o homem à salvação. Só podemos ser salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Encha-se do Espírito sempre. Fuja daquilo que o afasta do Senhor e seja uma testemunha de Deus na terra. Amém? O Espírito Santo nos revela muito mais do que línguas estranhas ou qualquer outras coisas que o mundo pode dizer, que loucura é essa? Mas ele realmente aviva a viver o Evangelho, a viver o nosso primeiro ministério, que é o ministério da reconciliação. E o que seria esse ministério da reconciliação? Seria você se reconciliar com Deus e levar essa mensagem de reconciliação ao próximo, testemunhar de Cristo, evangelizar o próximo, pregar, falar com autoridade sobre Deus. O batismo no Espírito Santo nos revela as coisas boas que Deus nos deu e que nós busquemos. Sempre tentar viver o mais perto do Espírito, mais perto de Deus. Que a gente tente sempre viver mergulhado, batizado no Espírito Santo, batizado em Deus. Que Ele venha e preencha os nossos corações verdadeiramente, pessoal. Eu quero trazer essa mensagem para vocês e eu quero que vocês saibam a importância do batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele quer que você esteja imerso em Deus. E Deus também quer, porque esse é o nosso propósito aqui. Estar com Ele, viver com Ele e fazer a vontade dEle. E que nós saibamos também que essa questão de batismo no Espírito Santo não é algo que vai fazer com que a igreja ela se distancie um do outro. Não vai fazer com que a igreja se divida em pessoas que são batizadas, pessoas que não são batizadas, pessoas que falam línguas, pessoas que têm tal ministério. Não é essa a proposta do batismo no Espírito Santo, mas sim unir a igreja. Tanto que Paulo fala para a igreja de Corinto que todos os dons que foram dados ali não é para serem usados separados, mas sim que a igreja se una e faz com que esses dons juntos venham a edificar mais a vontade de Deus, a palavra de Deus, e que eles venham a evangelizar desse modo. Então o batismo no Espírito Santo vem para juntar os cristãos, juntar a igreja e fazer com que a vontade de Deus, o Evangelho de Deus se espalhe e que seja sempre a vontade dele. E que isso seja ministrado além para os outros, mas no nosso coração também. Que nós sempre estejamos cheios do Espírito Santo, porque essa é a dádiva que Ele nos dá. Uma das todas as dádivas que o Pai nos dá. Obrigado a cada um de vocês que ficaram aí presentes durante essa aula. Que vocês sejam muito abençoados e que vocês sempre vivam no Espírito Santo e saibam que Ele sempre está dentro de você. Se você aceitou a sua vida a Jesus, se você está sempre com Ele, saiba que o Espírito Santo está com você e que Ele é a sua ligação direta com o Pai. Nunca se esqueça dele e saiba que Ele te ama muito. Viva intensamente no Espírito Santo. Que a gente se encha mais do Espírito e viva o Evangelho. Amém? Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. E até a próxima.